Nas sombras densas das florestas tropicais e nas cumeadas de montanhas inacessíveis da América, estão escondidos enigmáticos edifícios, dos quais a ciência oficial prefere falar em voz baixa. 15 construções místicas, 15 mistérios insondáveis da antiguidade, grandiosas pirâmides, perdidas na verdejante prisão das florestas tropicais, guardam o silêncio dos séculos, e mesmo os arqueólogos mais experientes não conseguem afirmar com certeza para que foram construídas. Uma rede de túneis subterrâneos, conhecidos apenas por selecionados representantes das tribos locais, mergulha nas profundezas da Terra, como se estivesse traçando um caminho para outros domínios da existência. E as cabeças de pedras gigantes dos Olmecas parece que caíram do céu, tão incomuns são suas características e tão perfeita é a técnica de execução. Como explicar as impressionantes coincidências na arquitetura das civilizações, separadas por milhares de quilômetros de florestas impenetráveis e cordilheiras? Quais conhecimentos permitiram aos antigos construtores erguer edifícios que resistem ao tempo, mesmo após milhares de anos? Diante de você, não há ficção e fantasia, são objetos reais, reconhecidos pela ciência, mas ainda sem uma explicação racional nos livros de história. Junte-se à nossa jornada pelos lugares mais enigmáticos da América, onde cada pedra guarda um segredo e cada segredo pode mudar a nossa visão do passado. Mas isso é apenas o início de nossa jornada no mundo do inexplicável. Essas construções enigmáticas parecem sussurrar para nós desde os recessos dos séculos, convidando-nos a olhar além do véu do mistério que envolve as antigas civilizações da América. Na vasta planície desértica do Peru, na região de Nazca, encontra-se uma das obras mais enigmáticas da humanidade, os geóglifos gigantes que se estendem por dezenas de quilômetros sobre a superfície deserta. Essas imensas representações de animais, aves e figuras geométricas passam despercebidas para o olho humano se vistas da Terra, mas revelam sua impressionante coerência e precisão apenas vistas do alto. Como uma antiga civilização, sem a capacidade de voar, poderia criar imagens tão ideais que só podem ser vistas do céu? Essa pergunta atormenta os pesquisadores há mais de 70 anos. Algumas linhas de Nazca se estendem por muitos quilômetros, sem desviar-se do caminho reto por mais de alguns centímetros, atravessando colinas e vales com uma precisão matemática que parece impossível para instrumentos primitivos. As lendas locais falam de um tempo em que os deuses desciam do céu para se comunicar com os humanos, e essas imensas pinturas poderiam servir como pistas de pouso para os visitantes divinos. Os arqueólogos oferecem explicações mais terra a terra. Essas linhas poderiam fazer parte de um complexo irrigacional complexo ou servir para observações astronômicas, ajudando os antigos sacerdotes a prever as estações de chuvas e secas. No entanto, nenhuma dessas teorias explica por que os criadores escolheram imagens que só podem ser vistas do alto. Maria Reiche, uma pesquisadora alemã que dedicou 50 anos de sua vida ao estudo das linhas de Nazca, afirmava até o último dia que esses geóglifos são parte de um imenso calendário astronômico, mas muitos de seus colegas não compartilham dessa opinião. O que é especialmente enigmático é a representação do que é chamado de astronauta, uma figura humanoide com uma cabeça desproporcionalmente grande que parece acenar para quem a observa do céu. Nas pedras do deserto de Nazca, as linhas foram preservadas devido ao clima único da região. O vento remove a camada superior da terra vermelha, revelando o solo claro abaixo, e as raras chuvas não têm tempo de apagar essas antigas obras. Mas o mais impressionante é que os criadores dessas linhas, aparentemente, nunca viram suas obras completas. Qual força os movia? Que conhecimento permitiu-lhes concretizar seu projeto com tamanha precisão? E, principalmente, para quem eram destinadas essas mensagens, se não para o observador do céu?
Os pesquisadores continuam a descobrir novas linhas e representações graças às tecnologias modernas de sensoriamento remoto, mas cada nova descoberta apenas aprofunda o mistério que envolve esses antigos geóglifos. Talvez nunca conheçamos o verdadeiro propósito das linhas de Nazca, mas elas continuam a nos atrair com sua beleza enigmática e precisão incompreensível, lembrando-nos de que as antigas civilizações possuíam conhecimentos e tecnologias que apenas começamos a entender hoje. Mas as linhas de Nazca são apenas uma das muitas enigmas que a antiga terra da América guarda. Vamos agora nos transportar para o norte do continente, onde, entre as densas florestas da Nova Inglaterra, se esconde mais um mistério inexplicável do passado, o chamado Stonehenge americano. Em colinas tranquilas do estado de New Hampshire, longe das cidades barulhentas e dos roteiros turísticos, ergue-se uma construção estranha composta por grandes blocos de pedra, dispostos em uma rigorosa ordem astronômica. Monolitos de granito frio, cobertos de musgo e líquen, guardam o silêncio dos séculos, mas sua disposição fala de profundos conhecimentos de seus criadores. Quem e quando ergueu esses megálitos misteriosos na terra americana? Alguns arqueólogos afirmam que esse complexo de pedra foi criado por antigos navegadores celtas que cruzaram o Atlântico muito antes de Colombo, enquanto outros atribuem sua construção a colonizadores europeus do século XVII. No entanto, o datamento por carbono de materiais orgânicos encontrados sob algumas pedras indica uma idade de vários milhares de anos, muito antes da chegada dos europeus a essas margens. O elemento central do complexo, a pedra sacrificial com sulcos esculpidos à mão, que, segundo alguns pesquisadores, foram usados para coletar sangue em rituais de sacrifício. No solo úmido ao redor dessa pedra, ainda hoje são encontrados artefatos estranhos, pedras esculpidas com símbolos desconhecidos, fragmentos de cerâmica de origem desconhecida, instrumentos de bronze cujas fórmulas metalúrgicas não correspondem às tecnologias conhecidas da região. O que mais impressiona no Stonehenge americano é sua precisão astronômica. Durante os solstícios e equinócios, os raios de sol passam por aberturas especiais nas pedras, iluminando pontos específicos do complexo com uma precisão surpreendente. Como os antigos construtores conseguiram alcançar tal precisão matemática e astronômica sem instrumentos modernos? O morador local, John Harrison, cujos ancestrais possuem essa terra há 4 gerações, conta sobre estranhos efeitos acústicos que ocorrem entre as pedras em noites sem vento, um zumbido suave, como se os grandes monólitos estivessem levando uma conversa tranquila em uma língua esquecida. Quando se está no centro do círculo durante a lua cheia, sussurra ele, parece que as pedras vibram, transmitindo uma mensagem antiga que não somos mais capazes de entender. Linguistas que estudaram inscrições estranhas em algumas pedras sugerem que isso pode ser uma antiga forma de escrita Ogham, usada por druidas celtas, mas faltam provas dessa teoria. Outros especialistas acreditam que esses sinais podem estar relacionados com navegadores fenícios ou até mesmo com uma civilização misteriosa que não deixou outros vestígios de sua existência. O granito frio guarda seus segredos, e o vento frio que sopra entre os megálitos leva consigo o sussurro dos séculos, sem nos dar uma resposta definitiva. Talvez a chave para desvendar o mistério esteja na conexão do Stonehenge americano com outros complexos megalíticos do continente, os enigmáticos círculos de pedra de Wyoming, os misteriosos túmulos de Ohio e os enigmáticos restos em montanhas do Novo México. Todos esses complexos parecem formar uma rede invisível que cobre o continente, uma rede cujo propósito permanece oculto por um véu de tempo. Mas se nos afastarmos das teorias tradicionais e olharmos esses antigos blocos de pedra com um novo olhar,
Talvez vejamos não apenas um calendário astronômico, mas um mapa do céu estrelado, indicando um ponto distante no cosmos. Talvez o lugar de onde, segundo lendas antigas de muitos povos, vieram aqueles que trouxeram conhecimento e tecnologia aos humanos. Mas isso é apenas uma das muitas hipóteses, e a verdade sobre os criadores do Stonehenge americano continua a nos escapar, como uma névoa matinal que envolve esses antigos blocos de pedra ao amanhecer. Agora, vamos nos transportar para as florestas tropicais, onde, entre a vasta selva de vegetação eterna, pode estar escondida a maior das enigmas da antiga América. Agora, vamos transportar-nos dos bosques sombrios da Nova Inglaterra para as planícies ondulantes do Ohio, onde, entre campos verdes e vales tranquilos, encontra-se uma das estruturas mais enigmáticas da América do Norte, o Grande Serpente de Mound. Imagine uma imensa montanha de terra, cuidadosamente moldada na forma de uma serpente que se contorce, estendendo-se por mais de 400 metros ao longo do topo da colina. Sua presença silenciosa é sentida até hoje, milhares de anos após sua criação, quando você está na plataforma de observação e contempla esses suaves contornos de terra, tão semelhantes ao corpo de um enorme réptil. Em dias claros, quando a luz solar desliza pelas encostas gramadas do Mound, cria-se uma sensação quase mística de que a antiga serpente de terra se move lentamente, respirando o calor dos séculos. O mais impressionante nesse monumental monumento é sua orientação astronômica. A cabeça da serpente, em forma de ovalo, parece estar pronta para engolir um ovo ou, possivelmente, o Sol. Aponta com uma precisão surpreendente para o ponto do pôr do sol no solstício de verão. Como os antigos construtores, sem os instrumentos modernos, puderam calcular com tamanha precisão essa complexa dependência astronômica? O professor William Roth, que dedicou mais de 20 anos ao estudo do Grande Serpente de Mound, afirma: não é apenas uma montanha de terra, é um instrumento astronômico extremamente complexo, que permitia aos antigos habitantes dessas terras determinar com precisão a chegada dos ciclos sazonais mais importantes. O análises de carbono de amostras de solo dos níveis mais profundos do Mound indica sua idade, cerca de 3.000 anos. Isso significa que o monumental serpente de terra observava a mudança das estações há muito tempo, antes de os romanos fundarem sua cidade eterna, muito antes do florescimento da clássica Grécia. Quem criou essa estrutura maravilhosa? Os arqueólogos associam o Grande Serpente de Mound aos representantes da chamada cultura Adena, uma civilização enigmática que prosperou na bacia do rio Ohio desde o primeiro milênio antes da nossa era. Mas o que levou esses antigos habitantes a investir tamanha quantidade de esforços na criação de uma imagem de terra de uma serpente? Alguns pesquisadores acreditam que o Mound não servia apenas como observatório astronômico, mas também como centro de um complexo ritualístico complexo. A doutora Elizabeth Morgan, especialista em cultos antigos da América do Norte, formula uma hipótese intrigante. Na mitologia de muitos povos, a serpente simboliza a conexão entre o mundo terreno e o subterrâneo, entre a vida e a morte. Talvez essa imensa serpente de terra servisse como um portal especial, através do qual os xamãs das antigas tribos realizavam seus misteriosos viagens a outros mundos. A peculiaridade do Grande Serpente de Mound é aumentada por descobertas feitas em suas proximidades. Estranhos artefatos de pedra polida com desenhos de estrelas e constelações, fragmentos de máscaras rituais com características que não são típicas das culturas indígenas conhecidas da região, objetos metálicos com composição química que ainda causa perplexidade entre os especialistas. O que é ainda mais surpreendente é que imagens semelhantes de serpentes podem ser encontradas em diferentes partes do planeta, dos montes britânicos às pampas peruanas. Será que isso é apenas uma coincidência
ou uma evidência de antigas conexões entre continentes das quais nem suspeitamos? Para os habitantes nativos da América, o Grande Serpente de Mound continua sendo um lugar sagrado. Um xamã da tribo Shawnee, cujos antepassados viveram nessas terras por séculos, conta em voz baixa: nossos anciãos dizem que em noites especiais, quando a lua cheia ilumina os contornos do grande serpente, é possível ouvir sua respiração e sentir como a terra sob seus pés vibra ao ritmo dessa respiração. Muitos visitantes desse lugar relatam experiências estranhas, um inexplicável sentimento de reverência, mudanças súbitas de temperatura, não explicadas por condições meteorológicas e fenômenos sonoros inexplicáveis que ocorrem em dias sem vento. Serão esses fenômenos apenas impressões de imaginação, influenciadas pela grandiosidade da antiga estrutura, ou o grande serpente de Mound realmente possui alguma propriedade energética especial que a ciência moderna ainda não consegue explicar? Talvez nunca venhamos a conhecer toda a verdade sobre os criadores do grande serpente, sobre suas crenças e conhecimentos, sobre os objetivos que eles perseguiam ao erguer essa monumental estrutura. Mas quando você está no topo da colina, olhando para esses antigos contornos de terra, é impossível não sentir uma conexão com os tempos, como se uma mão invisível estendesse através dos séculos uma mensagem, cujo sentido estamos apenas começando a entender. E quem sabe quais outros mistérios essa antiga terra guarda, quais enigmas do passado estão escondidos sob camadas de solo e tempo, esperando seu momento para serem revelados aos olhos maravilhados das futuras gerações de pesquisadores. Mas deixemos agora as terras misteriosas da América do Norte e transportemo-nos para os Altos Andes, onde o ar rarefeito das montanhas está impregnado de mistérios de uma civilização antiga, cujas pedras ainda hoje desafiam nosso entendimento da história. Imagine, a uma altura de quase 4.000 metros acima do nível do mar, onde a respiração se torna difícil e o céu parece inexplicavelmente próximo, está a antiga cidade de Tiwanaku, um silencioso testemunho de épocas passadas. Quando se chega pela primeira vez a esses monumentos ciclópeos, sente-se uma estranha sensação de desorientação, como se estivesse em um lugar que existe ao mesmo tempo no nosso mundo e além dele. As grandes portas de pedra, conhecidas como Portas do Sol, parecem convidar a entrar não apenas em outro espaço, mas em outra dimensão do tempo. Esculpidas em um único bloco de andesito, pesando 10 toneladas, essas portas são adornadas com símbolos e figuras misteriosas, entre as quais o centro é ocupado por uma figura conhecida como Deus chorando, um deus com raios saindo de sua cabeça, segurando objetos que lembram cetros ou bastões de poder. O que os antigos mestres tentaram nos dizer com essas representações? Que mensagem eles codificaram na pedra para futuras gerações? O professor Arturo Menendez, que dedicou 30 anos de sua vida ao estudo de Tiwanaku, fala com evidente emoção. Cada vez que toco essas pedras, sinto que estou tocando algo que transcende nosso entendimento da história. E, de fato, Tiwanaku é um lugar de anomalias que não se enquadram na paradigma arqueológico tradicional. Vamos, por exemplo, aos famosos megálitos dessa antiga cidade. Alguns deles pesam centenas de toneladas e foram trabalhados com uma precisão incrível, de modo que entre os blocos unidos não é possível passar sequer uma lâmina de faca. Nas pedras de pedra, situadas a dezenas de quilômetros da cidade, arqueólogos encontraram blocos parcialmente trabalhados, como se tivessem sido abandonados repentinamente pelos antigos construtores. Como esses colossais blocos de pedra foram transportados por uma região montanhosa em uma época em que, segundo a história oficial, não havia rodas nem animais de tração na região, a datação desse complexo misterioso também é enigmática. A arqueologia oficial data o florescimento de Tiwanaku entre o 5º
e o 10º século de nossa era. No entanto, estudos geológicos indicam uma idade muito mais antiga. O Dr. Robert Schoch, geólogo da Universidade de Boston, que estudou a erosão das estruturas de pedra, propõe uma hipótese chocante. O caráter da erosão de algumas estruturas de Tiwanaku sugere que elas poderiam ter sido construídas há 12.000 anos ou ainda mais, em um período em que, segundo o modelo histórico aceito, não poderia haver uma civilização desenvolvida na região. Se for assim, então estamos diante de uma possibilidade fascinante. Tiwanaku poderia ter sido contemporâneo do último período glacial. As lendas dos Aimaras adicionam mais mistério a essa enigmática história. Em suas antigas tradições, Tiwanaku é chamado de Taipicala, centro do mundo, e disse que a cidade foi criada em tempos imemoriais por seres que desceram do céu. Esses seres, que os Aimaras chamam de Viracocha, supostamente tinham a capacidade de fazer as pedras voarem como folhas ao vento e transmitiram aos humanos conhecimentos de astronomia, agricultura e medicina. O ancião Juan Mamani, cujos antepassados guardaram essas lendas por séculos, conta: nossos mais velhos dizem que quando os Viracocha terminaram a construção de Taipicala, eles voltaram para as estrelas, mas prometeram um dia retornar. É surpreendente, mas pesquisas modernas mostram que Tiwanaku não foi apenas uma cidade, mas um complexo astronômico extremamente sofisticado. A localização de suas principais estruturas corresponde a certas configurações estelares, e a orientação das portas do Sol permite observar com precisão os ciclos solares e lunares. Um templo subterrâneo, onde foram encontrados estranhos crânios de pedra incrustados nas paredes, é especialmente interessante. Seus rostos expressivos com olhos grandes e cabeças adornadas representam diferentes tipos humanos de, evidentemente, europoides a africanos e asiáticos. Como os construtores de Tiwanaku, supostamente isolados nas montanhas dos Andes, poderiam saber da existência de tantas raças? Ou será que isso é mais uma evidência de contatos globais na profundidade do tempo, sobre os quais quase nada sabemos? Talvez a parte mais intrigante desse complexo seja o chamado Calendário do Sol, uma grande placa de pedra com símbolos misteriosos que, segundo alguns pesquisadores, representam o mais antigo calendário conhecido, refletindo não apenas ciclos anuais, mas também períodos cósmicos maiores, incluindo a precessão do eixo terrestre, cujo ciclo completo dura cerca de 26.000 anos. Como os antigos construtores poderiam possuir conhecimentos tão complexos de astronomia? E para que eles precisavam rastrear esses ciclos temporais tão colossais? Talvez eles estivessem tentando prever algum evento cósmico importante ou se preparando para ele? Ao estar entre essas antigas pedras, sentindo seu toque frio e ouvindo o eco das montanhas, inevitavelmente se faz a pergunta: o que mais essas silenciosas testemunhas do passado ainda nos escondem? Quais segredos levaram seus criadores consigo? E não será que Tiwanaku é a chave para entender nossa longa história? Uma história que pode ser muito mais antiga, mais complexa e mais misteriosa do que estamos acostumados a pensar? À medida que o sol se esconde atrás das majestosas montanhas andinas, projetando longas sombras sobre as ruínas de pedra, parece que o próprio ar ao redor de Tiwanaku se enche de sussurros de eras passadas, como se a antiga cidade tentasse nos contar sua história, mas ainda não aprendemos a ouvi-la. Sacsayhuaman, um mistério dos Andes peruanos. Ao deixar o enigmático Tiwanaku, encontramos outro canto mágico do Peru, Sacsayhuaman, onde as paredes ciclópeas de blocos de granito, com peso de até 200 toneladas, parecem pairar sobre nós, deixando apenas perguntas sobre seus criadores. Essas estruturas imponentes, esculpidas a partir de um único bloco de pedra, foram ajustadas com uma precisão impressionante, de modo que entre elas não é possível passar sequer o papel mais fino.
Como algo assim poderia ter ocorrido em tempos antigos, quando parecia não haver nenhuma tecnologia para trabalhar com blocos tão massivos? Essa pergunta só aumenta o interesse dos pesquisadores e arqueólogos, pois as tecnologias modernas não conseguem reproduzir semelhante habilidade por mais que tentem. Quem poderia ter criado tais maravilhas? A arqueologia tradicional afirma que Sacsayhuaman foi construído pelos Incas no século XV, mas muitos cientistas questionam essa versão. Por quê? Porque alguns blocos usados na construção apresentam sinais que indicam épocas muito mais antigas. E se esse complexo foi construído ainda antes dos Incas, e possivelmente por uma civilização ainda mais antiga, da qual quase nada sabemos? Ou será que foi obra de seres extraterrestres que deixaram suas marcas na nossa planeta? As lendas locais, transmitidas de geração em geração, contam que deuses desceram dos céus e trouxeram conhecimentos que permitiram a construção de tais grandiosos monumentos. Imagine como os construtores de Sacsayhuaman poderiam mover esses blocos colossais pelas encostas montanhosas, usando apenas ferramentas primitivas. Não há lógica nisso. E, no entanto, essas paredes estão ali, imóveis e silenciosas, guardando segredos que aguardam o momento de serem revelados. Como os antigos mestres, dotados de tamanha habilidade, poderiam saber sobre princípios tão avançados de arquitetura e engenharia? Ou será que receberam esses conhecimentos de seres mais evoluídos que os compartilharam? Um dos aspectos mais enigmáticos de Sacsayhuaman é que muitos blocos têm uma forma que se encaixam perfeitamente uns nos outros, como peças de um quebra-cabeça. Nenhum deles requer cola para ser fixado, o que reforça a sensação de que algo sobrenatural ocorreu. Como esses blocos foram colocados? As perguntas se multiplicam e as respostas continuam a escapar. Alguns pesquisadores, como o Dr. Jorge Martínez, propõem a teoria de que os antigos construtores usaram tecnologias vibratórias que permitiam manipular a gravidade das pedras, facilitando seu transporte. Mas como isso poderia ter funcionado na prática? Enquanto tentamos desvendar esse mistério, as próprias paredes de Sacsayhuaman se tornam guardiãs de antigas verdades. Os raios solares da tarde, penetrando através das nuvens, criam sombras incríveis sobre essas construções monumentais, nos fazendo refletir. O que mais está além do nosso entendimento? Quais são as verdadeiras raízes dessa civilização e o que ela poderia saber sobre o mundo que nos escapou? As respostas a essas perguntas, possivelmente, estão entre as estrelas, no cosmos misterioso que estamos apenas começando a entender. Sacsayhuaman, assim como Tiwanaku, continua sendo um mistério que nos desafia, nos faz refletir e nos leva a questionar o que realmente aconteceu nos tempos antigos. Quantos segredos ainda estão enterrados na Terra, aguardando o momento em que finalmente poderemos desvendá-los? Pirâmides, encontradas não em Egito, imergindo na atmosfera de mistérios, vamos transportar-nos para a Guatemala, onde, entre densas florestas e sons estrondosos da natureza selvagem, estão escondidas as pirâmides de Tikal, testemunhas de uma antiga civilização maia. Esta grandiosa cidade, que outrora prosperava, possui sua própria e única mistério. Aqui, longe dos conceitos habituais sobre pirâmides, encontramos impressionantes construções arquitetônicas que foram utilizadas não apenas como templos para a adoração dos deuses, mas também como locais para rituais de sacrifícios. Como foi possível que essas monumentais construções, adornadas com símbolos sagrados, permanecessem em segundo plano em comparação com seus congêneres egípcios? Por que, exatamente aqui, no coração da selva tropical, os maias escolheram erguer suas pirâmides? Talvez porque elas ocupavam um lugar importante em sua cultura, servindo não apenas a fins religiosos, mas também refletindo profundos conhecimentos sobre astronomia e acústica. Uma das pirâmides mais conhecidas de Tikal, a Pirâmide Prinha,
é famosa por suas únicas propriedades acústicas. Se você se colocar à sua base e bater palmas, a onda sonora se refletirá de tal maneira que criará um efeito semelhante ao canto de um pássaro sagrado, o quetzal. Como é possível? Podiam os antigos arquitetos utilizar seus conhecimentos sobre sons e acústica para criar um efeito semelhante? Ou será que isso é apenas uma coincidência, capaz de nos surpreender, pesquisadores modernos? As pirâmides de Tikal, com seus massivos blocos de pedra que se erguem acima das copas das árvores, criam a sensação de que estamos no coração de um mundo antigo. Cada passo por esse lugar sagrado está envolto em uma atmosfera de mistério. Como foi possível que uma civilização tão avançada desaparecesse? A versão oficial afirma que os maias enfrentaram catástrofes ecológicas e conflitos internos, mas alguns pesquisadores, como o Dr. Laura Delgado, sugerem que há muitos mais fatores envolvidos, dos quais não temos conhecimento. Talvez eles possuíssem conhecimentos que nos escaparam ou tivessem contatos com outras civilizações, sobre as quais a história deixou apenas vagas pistas. No caso de Sacsayhuaman, aqui surgem muitas perguntas. O que aconteceu com essas pessoas? Como elas interagiram com a natureza e entre si? O que podemos aprender com sua experiência para não repetir seus erros? Mas isso não é a única mistério de Tikal. As pirâmides estão em constante estudo, e cada nova descoberta levanta ainda mais perguntas. Por exemplo, arqueólogos descobriram restos de rituais de sacrifícios que indicam que os maias utilizaram suas pirâmides não apenas para a adoração, mas também para a realização de complexos rituais ligados à sua visão de mundo. Quais mistérios esses rituais escondem? O que eles podiam saber sobre a vida e a morte que nos escapa ao entendimento? Sons misteriosos que as pirâmides emitem penetram nas profundezas de nossa consciência, despertando em nós o desejo de desvendar seus mistérios. Cada sussurro das florestas, cada eco nas câmaras subterrâneas, nos lembra de que na Terra existem lugares que guardam mais mistérios do que podemos imaginar. Quantos mistérios ainda estão ocultos nas profundezas das antigas cidades, como Tikal, aguardando serem descobertos? As pirâmides maias, assim como muitos outros monumentos, continuam sendo um enigma não resolvido, e cada novo dia traz a esperança de que possamos nos aproximar da verdade, oculta em séculos. Rostos de pedra, olhando para o céu. Ao mergulharmos no mundo dos antigos mistérios, somos transportados para o México, onde, sob o sol escaldante, estão escondidos os cabeças olmecas enormes estátuas de pedra, pesando até 40 toneladas, com traços incrivelmente detalhados. Esses monumentais cabeças, criados há milhares de anos, continuam a intrigar os pesquisadores, deixando um rastro de mistérios e perguntas. Como foi possível que tais gigantescos produtos de arte foram feitos sem as tecnologias modernas? Qual esforço foi necessário para sua criação e o que inspirou os antigos olmecas a criar tais impressionantes estátuas? Essas perguntas permanecem sem resposta, e a cada dia, quando olhamos para esses enigmáticos rostos, nos tornamos curiosos. O que eles poderiam contar se pudessem falar? Cada cabeça olmeca, com suas características únicas, nos faz refletir sobre a sociedade que os criou. Alguns cientistas sugerem que essas estátuas poderiam representar retratos de governantes ou personalidades importantes, mas o verdadeiro propósito dessas estátuas permanece desconhecido. Por que tamanhas dimensões? O que elas simbolizavam para os antigos olmecas? Existe também a teoria de uma possível influência da África, mas, apesar de muitos estudos, ainda não foram encontradas provas concretas. Como assim? As antigas civilizações poderiam se comunicar entre si, deixando apenas as sombras de suas culturas, ou isso é apenas o produto da imaginação dos pesquisadores modernos? Cada cabeça olmeca, como se olhasse para o céu, nos causa uma sensação de uma conexão incrível com o passado. Podemos apenas especular sobre o que eles poderiam ter visto ao longo dos séculos,
a mudança das eras, o nascimento e declínio das civilizações. Mas o que aconteceu com a cultura Olmeca? Por que eles desapareceram, deixando apenas esses enigmáticos rostos de pedra? Alguns acreditam que eles enfrentaram problemas ecológicos, enquanto outros sugerem que foram absorvidos por civilizações mais poderosas. No entanto, nenhuma dessas teorias pode explicar como uma cultura tão desenvolvida poderia desaparecer sem deixar vestígios. Como os antigos mestres poderiam ter processado e transportado tais grandes blocos de pedra? Estudos mostram que os Olmecas usaram instrumentos e métodos simples, que ainda não foram decifrados. Talvez eles tivessem conhecimento das propriedades da pedra e de seu processamento que escapou do nosso entendimento. Ou talvez eles tenham usado métodos que nem podemos imaginar. Isso gera mais perguntas. Que tecnologias estavam disponíveis para esses povos e como eles conseguiram alcançar tamanhas alturas na arte e na arquitetura? Deve-se notar que os cabeças olmecas não são os únicos mistérios deixados por essa antiga civilização. Pelo território do México, é possível encontrar outros artefatos que também causam espanto. Por exemplo, estelas de pedra com inscrições enigmáticas que ainda não foram decifradas. O que elas podem contar sobre as crenças e a cultura dos Olmecas? Quais segredos essas pedras guardam, esperando serem descobertas? Assim, os cabeças olmecas, assim como muitos outros monumentos da antiguidade, permanecem um mistério não resolvido. Cada novo dia traz a esperança de que os pesquisadores possam se aproximar da verdade oculta nos séculos. Quantos segredos ainda a nossa planeta guarda, esperando serem descobertos? Podemos apenas especular sobre quantos segredos ainda estão no fundo dos oceanos ou nas profundezas das antigas florestas, guardando a história que ainda está além do nosso entendimento. Cidade desaparecida, Palenque e seus mistérios espaciais. Ao nos movermos pelas antigas terras do México, encontramos a cidade misteriosa de Palenque, que outrora foi o coração da civilização maia. Esta grandiosa cidade, cercada por selvas e oculta por séculos, faz parte dos mais enigmáticos legados da antiguidade. Imponentes templos, adornados com esculpidas inscrições e hieróglifos, nos contam sobre a rica cultura e complexa sistema de crenças. Mas o que mais intriga é o templo onde foi descoberta uma tumba que causa espanto e confusão entre arqueólogos e pesquisadores. Como é possível que a tumba de um importante governante se assemelhe a uma nave espacial? Qual é o significado que os antigos maias atribuíram a essa estranha imagem no sarcófago, que muitos chamam de astronauta maia? O sarcófago encontrado na tumba é adornado com símbolos e imagens enigmáticas que levantam muitas perguntas. Alguns pesquisadores sugerem que isso é apenas uma estilização que reflete as crenças maias sobre a vida após a morte. Outros, no entanto, não conseguem deixar de notar semelhanças com conceitos modernos de viagens espaciais. Como os antigos maias que viveram há mais de 1000 anos puderam criar imagens semelhantes? Talvez eles realmente tivessem conhecimento sobre o cosmos, que foi perdido ao longo dos séculos? Ou será que isso é apenas uma coincidência que tentamos explicar com a perspectiva das tecnologias modernas? Palenque, apesar de seu passado enigmático, também é um símbolo de perda, porque essa cidade esplêndida, que outrora prosperava, foi abandonada e engolida pela selva. Alguns historiadores acreditam que seus habitantes enfrentaram problemas ecológicos, esgotando os recursos de sua terra, enquanto outros sugerem que conflitos internos e guerras poderiam ter levado ao seu declínio. No entanto, essas teorias não conseguem explicar como uma cultura tão avançada poderia desaparecer sem deixar vestígios, deixando apenas ruínas e mistérios. O aroma convidativo da floresta úmida e os sons da natureza selvagem criam uma atmosfera de imersão total no mundo da antiguidade. Em cada pedra, em cada elemento da arquitetura,
sentimos a respiração da história, que nos convida a desvendar os mistérios ocultos nas sombras do passado. O que os habitantes de Palenque sabiam sobre as estrelas e o cosmos? Que conhecimentos sobre a natureza e o universo eles levaram consigo para o além? A cidade maia, escondida nas profundezas da selva, continua guardando seus segredos. Os artefatos encontrados em sua terra geram novas perguntas, cada uma exigindo um estudo aprofundado e análise. O que essas antigas coisas podem nos contar sobre as crenças e conhecimentos dos maias? Talvez elas tenham passado seus conhecimentos sobre o cosmos através das gerações, deixando apenas pistas sobre o que ainda não somos capazes de entender. Assim, Palenque, como muitos outros lugares enigmáticos, permanece uma incógnita não resolvida. Com cada nova descoberta, nos aproximamos de entender as antigas civilizações, mas cada descoberta gera mais perguntas. Existem outras cidades como Palenque esperando seus pesquisadores? Quais mistérios nosso planeta ainda guarda? Somente podemos especular sobre quantas histórias ainda estão esperando no fundo das antigas florestas, aguardando para serem contadas. Coincidências estranhas. Os Moai da Ilha de Páscoa e seus mistérios. Ao nos deslocarmos de um mistério para outro, encontramo-nos em um canto remoto do mundo na Ilha de Páscoa, que, apesar de sua isolada localização, guarda em si não menos intrigantes mistérios. A ilha, conhecida por suas majestosas estátuas de pedra, conhecidas como Moai, que parecem vigiar os vastos espaços do oceano, levanta uma série de perguntas sobre como e por que esses gigantes foram criados. Como os antigos polinésios, ao se encontrarem em um lugar tão remoto, puderam construir tais obras de grande escala? Essa coincidência com a cultura maia desperta interesse. Existe alguma ligação entre essas civilizações distantes ou elas, independentemente uma da outra, chegaram a semelhantes realizações arquitetônicas? Cada estátua, esculpida em tufo vulcânico, pesa algumas toneladas e atinge uma altura de mais de 10 metros. Mas o que há por trás de sua criação? Como elas foram movidas pela ilha, onde não havia tecnologias ou mecanismos modernos? Alguns pesquisadores sugerem que métodos simples, mas eficazes, como a criação de trilhas e o uso de cordas, foram utilizados. Outros, no entanto, acreditam que isso estava relacionado a aspectos mais místicos, como rituais e cerimônias que destacavam a importância desses monumentos para a cultura local. Mas por que algumas estátuas têm corpos enterrados na terra? Que significado isso tem e como isso está relacionado à sua simbolização? A isolação da Ilha de Páscoa contribuiu para o desenvolvimento único de sua cultura, que, apesar da ausência de influências externas, alcançou resultados notáveis em arte e arquitetura. No entanto, assim como com a Palenque, essa isolação poderia ter se tornado uma causa de declínio. Como isso poderia ter ocorrido de modo que uma cultura tão avançada, que criou estátuas majestosas, posteriormente enfrentou problemas ecológicos e conflitos internos? Talvez eles tenham esgotado os recursos de sua ilha, sem perceber que suas ações levariam à destruição de sua sociedade. Os Moai, erguidos em seus pedestais, parecem ser testemunhas silenciosas dos eventos que ficaram para sempre na sombra da história. Cada um deles guarda mistérios que ainda não foram desvendados. O que eles poderiam saber sobre o mundo e sobre si mesmos? Quais eram seus verdadeiros propósitos? Talvez essas estátuas não fossem apenas símbolos de poder, mas também portadoras de conhecimentos sobre estrelas e navegação, que permitiram aos antigos navegantes dominar os oceanos. Dessa forma, a Ilha de Páscoa, assim como a Palenque, continua sendo um campo para especulações e debates. Nossa história está cheia de mistérios, e com cada novo descobrimento, apenas levantamos um pouco o véu dos mistérios que continuam a envolver as antigas civilizações.
quais outros segredos os oceanos e as florestas adormecidas guardam? O que ainda pode ser encontrado nessas ilhas remotas, das quais apenas temos uma ideia? Os mistérios do passado aguardam seus pesquisadores, prontos para desvendá-los e trazer luz à escuridão do esquecimento. O mistério dos pedregulhos da Vale da Morte. Ao nos afastarmos das enigmas da Ilha de Páscoa, encontramo-nos no coração da Vale da Morte, nos Estados Unidos, onde a natureza criou um fenômeno único que deixa cientistas e entusiastas de mistérios a cabeça a rodar. Aqui, no fundo do lago seco de High Strike, sob o sol brilhante e no silêncio dos vastos espaços, pedras, com peso de dezenas de quilogramas, parecem ser movidas por uma força invisível, rastejando pela superfície da Terra, deixando longos rastros. Como é possível? Como surgiu esse fenômeno estranho, que até hoje não tem uma explicação definitiva? Essas pedras rastejantes, de maneira impressionante, não exigem intervenção humana. Elas se tornam objetos em movimento por si mesmas, criando uma atmosfera de mistério que envolve toda a região. A Vale da Morte, conhecida por seu clima escaldante e condições extremas, guarda muitos mistérios, mas as pedras rastejantes talvez sejam o mais enigmático deles. Alguns pesquisadores sugerem que o movimento dessas pedras é resultado da combinação de condições raras da natureza. Camadas de gelo que se formam nas noites frias podem atuar como catalisador para seu movimento. Quando a temperatura sobe, o gelo começa a derreter, e as pedras que já estão deslizando pela superfície congelada começam sua jornada pelo fundo do lago, deixando rastros que podem alcançar vários metros de comprimento. Mas como explicar que algumas delas se movem por distâncias maiores sem qualquer interferência visível? Quais são as forças que as empurram? As histórias sobre as pedras rastejantes estão cheias de mitos e lendas. Os moradores locais contam que essas pedras poderiam estar ligadas aos espíritos dos antepassados ou servir como sinais mágicos. No entanto, os cientistas que estudam esse fenômeno buscam uma explicação mais racional, embora ainda não consigam desvendar completamente o mistério. Como é possível que uma anomalia natural simples, à primeira vista, deixe tantas perguntas sem resposta? Alguns pesquisadores até sugerem que esse fenômeno pode estar relacionado a campos magnéticos ou até mesmo a influências cósmicas, o que adiciona ainda mais mistério à história. Mas esse não é o único mistério escondido na Vale da Morte. Aqui também é possível encontrar outras anomalias naturais, como formas estranhas de relevo e formações geológicas únicas, que também colocam em dúvida as representações tradicionais da natureza e suas leis. Quais são as causas desses milagres da natureza? O que mais essa terra enigmática pode esconder, onde cada canto respira mistério? Apesar de todos os estudos e teorias, as pedras rastejantes da Vale da Morte continuam sendo um mistério a ser desvendado. Quais são os verdadeiros mecanismos de seu movimento? Qual é o propósito dessas pedras nesse mundo silencioso, mas cheio de mistérios? Talvez existam muitos mais mistérios esperando para serem descobertos, e cada nova descoberta só reforça que a humanidade ainda está apenas na superfície de um oceano de segredos antigos. Os mistérios de nosso passado continuam a ser indecifráveis, e quem sabe quais outros milagres da natureza ainda podem estar escondidos em cantos inexplorados de nosso planeta? Pirâmide sob a Igreja, o mistério de Cholula. Ao nos afastarmos das estranhezas do Vale da Morte, encontramo-nos no coração do México, onde, à primeira vista, um simples morro com uma igreja no topo esconde uma das maiores pirâmides do mundo. A Pirâmide de Cholula, por muito tempo considerada apenas um morro com uma igreja no topo, guarda em si mistérios e enigmas que permanecem não desvendados. Como foi possível que uma construção tão grandiosa permanecesse despercebida por tantos séculos? Qual era o seu verdadeiro propósito? E por que os espanhóis decidiram construir uma igreja sobre ela
como se estivessem tentando fechar esse monumento sagrado da antiga cultura. Quando os arqueólogos começaram as escavações em Cholula no final do século XX, descobriram que, sob a terra, não havia apenas uma pirâmide, mas um complexo de construções feitas de enormes blocos de pedra, que se encaixam perfeitamente uns nos outros. Imagine como esses blocos foram cortados e transportados, e depois colocados com precisão para criar algo tão grandioso e enigmático. Surge a pergunta: como uma civilização tão avançada como os toltecas poderia deixar um legado tão impressionante e depois esquecê-lo? De acordo com dados históricos, a pirâmide foi construída há mais de 2.000 anos e, possivelmente, serviu como local de adoração aos deuses antigos. Os moradores locais acreditavam que esse lugar sagrado estava ligado aos céus, mas com a chegada dos espanhóis, tudo mudou. No século XVI, tentando consolidar seu poder, os colonizadores ergueram a igreja de Santa Maria no topo da pirâmide, praticamente fechando o acesso ao local sagrado, do qual provavelmente não tinham conhecimento. O que motiva as pessoas a silenciar a história? Alguns pesquisadores sugerem que essa pequena igreja poderia ter servido como símbolo de controle colonial, enquanto outros acreditam que os espanhóis sabiam da grandiosidade da pirâmide e a esconderam intencionalmente para apagar a memória das antigas culturas. Mas, independentemente disso, essa ação apenas aprofundou o mistério, levando-nos a refletir sobre quantos enigmas ainda podem estar escondidos em nosso planeta. Assim como as pedras que rastejam no Vale da Morte, essa pirâmide continua a falar sobre si mesma através dos séculos, nos chamando para olharmos em seus entranhas e tentar entender o que aconteceu nesse lugar sagrado. Atualmente, a pirâmide de Cholula permanece uma das descobertas arqueológicas mais enigmáticas e subestimadas do mundo. Quais são suas verdadeiras dimensões e quais segredos ela guarda em seus entranhas? Como os rituais antigos influenciaram a criação dessa construção grandiosa? E, o mais importante, o que ainda pode estar escondido sob a terra, esperando seu momento para revelar-nos sobre civilizações esquecidas? A humanidade ainda não conseguiu responder a essas perguntas, o que apenas confirma que muitos mistérios do passado permanecem não desvendados, e cada nova descoberta apenas destaca que sabemos apenas uma pequena parte da história. Fortaleza de Ollantaytambo, mistério da geometria e da engenharia. Ao nos afastarmos das profundezas de Xulu, chegamos ao coração do Peru, onde se ergue a fortaleza de Ollantaytambo, uma construção única, erguida a mais de 2.700 metros de altura acima do nível do mar. A singularidade dessa fortaleza não se limita apenas ao seu tamanho, mas também à sua enigmática geometria, que põe em dúvida todos os conhecidos princípios de construção. Como foi possível aos incas erguerem tais muralhas e terraços escalonados que se encaixam perfeitamente uns nos outros? Essas perguntas atormentam os pesquisadores, pois, aparentemente, seria impossível erguer tais pedras a tamanha altura sem equipamentos modernos. Arqueólogos que estudam Ollantaytambo descobriram que as muralhas da fortaleza foram construídas com uma precisão impressionante. Grandes blocos de pedra, cujos pesos podem atingir várias toneladas, foram trabalhados de maneira que se encaixam perfeitamente uns nos outros, como se tivessem sido cortados de um único bloco. Isso causa espanto. Como os antigos incas, que não dispunham de modernos instrumentos, conseguiram alcançar tal maestria? Alguns cientistas sugerem que a pedra poderia ter sido mole durante o processo de trabalho, o que levanta ainda mais perguntas. Como eles conseguiram alcançar tal conhecimento sobre as propriedades dos materiais? As lendas locais contam que a fortaleza de Ollantaytambo foi construída não apenas como uma fortaleza defensiva, mas também como um local sagrado para adoração.
Os terraços escalonados, possivelmente, simbolizavam a ligação entre a terra e o céu. Mas, se for assim, qual era o significado desses edifícios para os incas? E qual era o papel que eles desempenhavam na sua cultura? Essas perguntas, para as quais não existem respostas claras, apenas destacam o mistério desse lugar. Alguns pesquisadores sugerem que os incas poderiam ter utilizado tecnologias esquecidas, que foram perdidas com a chegada dos espanhóis. Essa teoria, embora cause muitas controvérsias, nos faz refletir sobre quantos segredos ainda podem estar escondidos na história. Podiam os incas possuir conhecimentos sobre geodésia e construção que ainda não compreendemos? Quanto ao próprio local, sua atmosfera é difícil de descrever com palavras. Ao sair para os terraços, você sente o ar fresco das montanhas, impregnado com aromas de flores e ervas, enquanto ao seu redor se erguem majestosas as montanhas dos Andes. Cada placa de pedra, cada canto da fortaleza conta sua própria história, mas, infelizmente, não podemos ouvi-la. Qual era a vida em Ollantaytambo? Quais rituais eram realizados ali? E por que esse lugar, cheio de grandiosidade e mistérios, continua tão enigmático até hoje? Não obstante, apesar de todos os estudos e descobertas, a fortaleza de Ollantaytambo continua sendo uma das páginas mais intrigantes e inacessíveis da história dos Incas. Quais são as verdadeiras causas de sua construção? E quais segredos estão escondidos em seus recessos? E, o que é mais importante, quais outras descobertas ainda nos esperam em outros cantos esquecidos do nosso planeta? Essas perguntas permanecem abertas, lembrando-nos de que muitas das enigmas das antigas civilizações ainda aguardam seu momento para serem revelados. O mistério de Teotihuacan, uma cidade sem ângulos retos. Ao nos deslocarmos do mistério de Ollantaytambo, encontramo-nos no coração do México, onde se estende majestosamente a antiga cidade de Teotihuacan, um lugar onde não há nenhum ângulo reto. Esta cidade enigmática, construída muito antes da chegada dos astecas, continua envolta em mistério. Quem foram seus criadores? Como conseguiram construir tamanhas obras, como a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, que ainda hoje nos impressionam com sua grandiosidade? Tais perguntas geram inúmeras teorias e debates entre cientistas e historiadores. Teotihuacan, que em tradução do idioma nahuatl significa cidade onde os homens se tornam deuses, foi uma das maiores cidades da antiguidade. Sua extensão supera os 800 hectares e, apesar disso, nenhum de seus edifícios possui ângulos retos. Como isso aconteceu? Alguns pesquisadores acreditam que isso foi feito com base em observações astronômicas e práticas espirituais, destacando a importância da harmonia e da conexão com o universo para os antigos construtores. Mas o que exatamente estava por trás dessa arquitetura única? A Pirâmide do Sol, a maior construção de Teotihuacan, impressiona com seus dimensões, mais de 200 metros de altura e quase 300 metros de largura. Mas com alguns foi apenas. No entanto, pouco se sabe sobre os habitantes misteriosos da cidade. Por que sua cultura desapareceu? Como o esplendoroso Teotihuacan, que outrora prosperava, se tornou um lugar deserto, cheio apenas de ecos do passado. As lendas dos habitantes locais adicionam mais mistérios. Alguns acreditam que a cidade foi abandonada devido a desastres naturais, enquanto outros estão certos de que isso aconteceu devido a conflitos internos. Nenhuma das teorias oferece uma resposta clara sobre o que realmente aconteceu com essa grande civilização. Eles poderiam ter possuído conhecimentos que ainda não entendemos? A atmosfera de Teotihuacan é fascinante. Uma brisa fresca traz aromas de magnólias e fumaça, e ao longe ouvem-se ecos de passos sobre as antigas pedras. As paredes das pirâmides cobertas de musgo guardam muitos segredos, mas não estão prontas para revelá-los.
Cada pedra, cada rachadura nas paredes lembra que ali outrora havia vida, mas o que exatamente aconteceu permanece na sombra da história. Dessa forma, o mistério de Teotihuacan continua a intrigar pesquisadores e amantes da história, deixando muitas perguntas sem resposta. Quais são as verdadeiras causas do desaparecimento dessa grande cidade? Quem eram seus habitantes e sua cultura? E o que podemos aprender sobre nosso próprio passado ao estudar esses antigos ruínas? Essas perguntas permanecem abertas como páginas de um livro não lido, esperando que alguém se aventure a estudá-las e desvendar os segredos guardados nas pedras. Cavernas secretas de Porto Rico, portas para outros mundos? Ao nos deslocarmos dos mistérios de Teotihuacan, nos encontramos em um paraíso tropical, Porto Rico, onde cavernas misteriosas aguardam seus exploradores com braços abertos. Esses mundos subterrâneos se estendem em profundezas, criando uma atmosfera enigmática, repleta de lendas antigas e artefatos secretos. Os moradores locais acreditam que as cavernas não são apenas formações kársticas, mas portas para outros mundos, que outrora foram habitados por civilizações desconhecidas. Qual é a verdadeira natureza dessas cavernas e quais segredos elas guardam em seus recessos? Em Porto Rico, há uma grande quantidade de cavernas, mas a sistema de cavernas, Caminos del Rio, se destaca. Aqui é possível encontrar petróglifos enigmáticos que, segundo os cientistas, foram criados por antigos índios taínos. Essas imagens enigmáticas, esculpidas na pedra, representam animais, pessoas e símbolos, cujos significados ainda não são claramente interpretados. O que elas significam? Quais eram as intenções de seus criadores? Essas perguntas permanecem sem resposta, enquanto os petróglifos parecem sussurrar sobre antigos mistérios que não conseguimos decifrar. Alguns pesquisadores sugerem que essas cavernas poderiam ter servido como locais sagrados para antigos povos, onde eram realizados rituais e cerimônias. Como poderia algo tão importante ser esquecido, deixando apenas vestígios nas pedras? As lendas locais falam sobre povos subterrâneos que, segundo as tradições, habitavam essas cavernas e guardavam seus segredos. Alguns até afirmam que esses seres possuem habilidades mágicas e podem viajar entre mundos. Mas quem são eles, afinal? E existe uma ligação entre eles e as antigas culturas indígenas? As pesquisas indicam que, além das civilizações conhecidas, há vestígios de outras civilizações em Porto Rico que não podem ser atribuídas a culturas reconhecidas. Por exemplo, arqueólogos encontraram artefatos estranhos que não se encaixam nas molduras históricas comuns. Como esses povos poderiam habitar essa ilha, permanecendo inobservados? Algumas teorias sugerem que eram migrantes de outras regiões, que trouxeram seus conhecimentos e cultura. Mas como poderiam deixar uma marca tão profunda na história se sua existência ainda é questionada? A atmosfera das cavernas de Porto Rico é fascinante. O ar fresco preenche o espaço com um silêncio misterioso, e a luz que se infiltra pelas estreitas fendas cria sombras mágicas nas paredes. Cada gota de água que cai do teto parece sussurrar sobre tempos distantes, quando essas cavernas estavam cheias de vida e mistérios. As formas complexas de estalactites e estalagmites lembram que o tempo aqui se detém, e as cavernas se tornam guardiãs de segredos que aguardam seu momento. Assim, o mistério das cavernas de Porto Rico continua a intrigar pesquisadores e buscadores de aventuras, deixando muitas perguntas sem resposta. Quais são as verdadeiras causas da existência desses artefatos enigmáticos? Quem foram seus criadores e quais conhecimentos eles levaram consigo para a eternidade? E o que mais podemos aprender sobre nosso passado ao explorar esses maravilhosos mundos subterrâneos? Essas perguntas permanecem abertas, como portas enigmáticas para outras realidades, aguardando que alguém possa decifrar seus segredos
e trazer luz aos cantos escuros da história. Assim, lenda do Templo de Quetzalcoatl, construído em uma única noite? Enquanto nos movemos pelas enigmáticas cavernas de Porto Rico, encontramos outra antiga enigmática, o Templo de Quetzalcoatl, em Chichén Itzá, México. A lenda conta que esse majestoso templo foi erguido em uma única noite com a ajuda de forças sobrenaturais. Como uma estrutura tão grandiosa poderia aparecer em tão curto prazo? Existem muitos contos e mitos associados a esse lugar enigmático, mas todos indicam que os antigos arquitetos possuíam conhecimentos e habilidades incríveis, que ainda hoje causam admiração e espanto. O templo dedicado ao deus Quetzalcoatl é famoso por sua escadaria, pela qual 2 vezes por ano, nos dias dos equinócios de primavera e outono, ocorre um fenômeno extraordinário: a dança da luz e da sombra, criando a ilusão de uma serpente deslizando pela escadaria. Como os antigos construtores conseguiram criar um espetáculo tão preciso e fascinante? Calculações matemáticas complexas, observações astronômicas e um profundo entendimento da natureza. Tudo isso, parece, fazia parte de seus conhecimentos. Mas a que custo eles alcançaram isso? Os mistérios ocultos nas construções do templo continuam a intrigar os pesquisadores. Cada detalhe, desde os grandes blocos de pedra até os intricados entalhes, fala de um alto nível de habilidade e simbolismo que ainda não compreendemos completamente. Alguns cientistas sugerem que o templo não servia apenas como um centro religioso, mas também como um observatório, permitindo que os sacerdotes acompanhassem os movimentos dos corpos celestes. Mas como os antigos poderiam ter esses conhecimentos sobre o cosmos? Talvez eles estivessem em contato com civilizações mais avançadas, ou até mesmo com outros mundos. Essa possibilidade gera muitas perguntas sem respostas. Um aspecto importante do templo é sua conexão com os ciclos naturais e as mudanças do tempo. Cada equinócio de primavera se tornava não apenas um evento astronômico, mas também um símbolo de renascimento e renovação, quando os rituais sagrados eram realizados no próprio coração do templo. Quais eram as verdadeiras intenções dos antigos construtores que criaram um lugar tão importante? O que eles queriam transmitir às futuras gerações através de suas conquistas arquitetônicas? As respostas para essas perguntas permanecem na sombra, assim como o próprio templo, que continua a atrair pesquisadores que desejam desvendar seus segredos. Além disso, vale notar que o Templo de Quetzalcoatl não é o único edifício enigmático em Chichén Itzá. Perto dali, estão localizados outros edifícios, cada um dos quais contém seus próprios mistérios e lendas. Por exemplo, a Observatório de El Caracol, onde também é possível observar fenômenos celestes, e muitas outras estruturas, cada uma delas guardando suas próprias histórias e enigmas. Mas como todas essas construções estavam interligadas? O que elas poderiam significar para os antigos maias? Dessa forma, o Templo de Quetzalcoatl e suas proximidades continuam a ser uma fonte de inspiração e enigmas para os pesquisadores modernos. Qual é a verdadeira história desse grandioso edifício e quais conhecimentos ele poderia ter oculto em suas paredes de pedra? Talvez a resposta para essas perguntas esteja nas profundezas do tempo, aguardando sua descoberta. Quantos mais mistérios ainda estão escondidos na história e quantos mais enigmas podemos desvendar seguindo os rastros das antigas civilizações? No final de nossa jornada pelos mistérios e enigmas do passado, é impossível não destacar que a maioria desses impressionantes monumentos não apenas existem, mas também são oficialmente reconhecidos como patrimônio histórico da humanidade. O Templo de Quetzalcoatl, em Chichén Itzá, a Observatório de El Caracol e muitos outros marcos arquitetônicos espalhados pelo mundo são não apenas provas da engenhosidade humana, mas também guardiões de segredos que ainda aguardam sua revelação.
Esses lugares são envolventes em um ar de mistério e atraem estudiosos, historiadores e viajantes com seus enigmas não resolvidos. Quais são as verdadeiras histórias por trás de sua construção? Quais rituais antigos e eventos poderiam ter ocorrido em suas paredes? Quantos conhecimentos e sabedoria foram perdidos com o desaparecimento das civilizações que os criaram? Mesmo hoje, ao passar por suas massivas muralhas, sentimos que elas guardam mais perguntas do que respostas, o que desperta um misto de fascínio e admiração. Agora, ao descobrir alguns dos mistérios mais intrigantes do passado, quais são seus pensamentos? Quais desses lugares enigmáticos você gostaria de visitar pessoalmente e quais construções o impressionaram mais? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Estamos ansiosos para ler suas reflexões e impressões. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novas histórias sobre enigmas que ainda aguardam sua descoberta. À frente, ainda há muitos contos fascinantes do mundo inteiro. E quem sabe quantos segredos ainda estão escondidos nas profundezas da história, prontos para serem revelados?